Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso mini curso sobre o justo filósofo Hans Kelsen, né? Nós tínhamos que ter apresentado esse mini curso originalmente por volta de dezembro de 2022, novembro de 2022, para ser ainda mais exato, mas infelizmente não deu certo, né? Por uma série de fatores, né? A gente, infelizmente, não conseguiu aí estar realizando para vocês o mini curso, né? Será dividido em duas partes. Essa é a primeira parte, ela vai ser um pouco mais focada nas obras, na vida, biografia, mas também vamos falar um pouco mais sobre as obras. E aí a gente parte também para uma questão que envolve as principais ideias do Kelsen, né? Então vão ser dois momentos, né? Sem mais delongas, a gente já parte aqui para a questão da introdução da vida e da obra do Hans Kelsen, né? Era para a gente ter fornecido esse mini curso agora em abril, no comecinho de abril, mas também não deu certo, né? Foram muitos problemas envoltos da questão do próprio Kelsen, né? Mas agora estamos aqui e vamos entregar a nossa missão de falar sobre esse que é um dos mais importantes justos filósofos da história da filosofia do direito. Tem algumas pessoas que dizem que ele é o mais importante jurista, né, da história do direito, né, justo filósofo e tudo mais. Não é bem assim, tá? Kelsen tem uma importância imensa para a história da filosofia do direito e para o direito, mas daí a colocá-lo como eu escutei em um vídeo de um professor falando que ele é o Pelé, né? É complicado, muito difícil a gente atestar isso. Até porque, se o Hans Kelsen, então, é o Pelé do direito, né? Certamente o Carl Schmitt é o Maradona. E a gente vai ver aqui um embate muito pesado sobre teoria constitucional entre Schmitt e Kelsen, tá? Bom, vamos começar então, né? Vamos conversar então com o Hans Kelsen, né, que nasceu em 1800, é, 1881, né, e faleceu em 1973. Aí vocês percebem o quanto ele viveu, né, por volta de 92, 93 anos, 92 anos, né, para ser mais exatos. É, uma obra imensa ele produziu durante a sua vida, um acadêmico de mão cheia, de fato, a produção acadêmica do Hans Kelsen é de tirar o chapéu, né? Há muito a ser produzido, e a sua contribuição prática também é imensa, como a gente vai analisar, por exemplo, na questão da Constituição da Áustria de 1920. Então, a gente tem muitos e muitos pontos, né, a trabalhar aqui na questão do Kelsen como justo filósofo, né? Eu vou utilizar como base um, um texto, né, muito interessante que eu captei esses dias do professor Técio Sampaio Ferraz, que se chama Kelsen, um divisor de águas, né? Ele analisa justamente esses 100 anos de Kelsen, né? 100 anos do nascimento do Kelsen, que compreende de 1881, quando ele nasceu, até 1981, que é o seu centenário. E aí o professor Técio Sampaio, ele nos informa aqui na sua obra, né, que Kelsen faleceu com 92 anos de idade. Eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ler, acho que tá bom. É, Jurista de extraordinário valor, com certeza, né, foi um divisor de águas para toda a teoria jurídica contemporânea, né? Eu acho que isso é que é o mais importante a gente afirmar, né? Que o Kelsen, de fato, foi um divisor de águas
para a teoria jurídica contemporânea, né? O direito moderno, como a gente bem observou anteriormente, tem grandíssimos nomes ali sendo apresentados, né? Thomas de Aquino, Grocio, o próprio Kant, Thomas Hobbes e tantos outros. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Kelsen é o maior de todos da história e tudo mais, a gente está esquecendo, por exemplo, do Hegel, a gente está esquecendo do Kant, a gente está esquecendo de muitos e muitos outros justos filósofos ali que aparecem, né? Que são tão como importantes o Kelsen, tá? Desde o aparecimento de sua primeira obra de repercussão, né? Eu não vou me arriscar a falar essa palavra em alemão, de 1912, 1911, Kelsey publicou um considerável número de trabalhos que inclui traduções e reimpressões que alcançam o número de 620 títulos, né? Para vocês perceberem o quanto a produção do Kelsey foi grande e foi alta. Por outro lado, os textos que versaram especificamente sua obra superam a cifra de 1.200, né? Teórico do direito, filósofo, sociólogo, teoria do Estado, iniciado da lógica jurídica, que tanto lhe deve, Kelsen teve, além disso, uma vida cercada por experiências difíceis que o marcaram, de fato. De modo geral, a intelectualidade judaica, desde o início desse século, na Áustria e na Alemanha, autor intelectual da Constituição Republicana Austríaca, Kelsen foi juiz durante 9 anos, né, na Suprema Corte, na Corte Constitucional da Áustria, né, de 1921 até 1930. Especificamente, a gente sabe, né, por que que o Kelsen depois se exilia nos Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá. Depois dessa experiência jurídica, né, é, o, o Kelsen produz a mais famosa obra dele, né, em 34, 1934, que é a Teoria Pura do Direito, né? Obra essa que até hoje reverbera dentro do escopo do estudo da filosofia do direito. A gente vai dar uma análise, uma olhada nela, a qual conheceu grande sucesso, tendo sido traduzida por todas as línguas modernas. Dela apareceu em 1960 uma segunda edição bastante enriquecida e refundida, né? Professor de extraordinários méritos, no advento do nazismo, obrigou a um exílio nos Estados Unidos, né? Onde ele teve na Universidade de Berkeley até a morrer. Trabalho mesmo dos anos da sua vida dele para em 1981, uma obra póstuma, né? Bom, é, especificamente sobre essa questão do exílio, né? A gente tem que ressaltar duas questões muito interessantes relacionadas ao Kelsen, né? A primeira delas é a própria ligação, aliás, três, né, de certa forma. Primeiro, a ligação com a social-democracia, né? A perspectiva política que o Kelsen já exercia ali com a chamada centro-esquerda, né? Social-democracia, que bem na verdade, até aquele presente momento da década de 30, 35, a social-democracia alemã ela não era ainda propriamente, apesar de ter nascido um tanto quanto antimarxista, mas ainda não era completamente a social-democracia que a gente vai ver na década de 60, 70 e 80, principalmente quando assume o poder na Alemanha, mas ainda assim sendo logicamente odiada, né, pelos setores ali conservadores e de direita, né, conservadores liberais. E aí, claro, é, a mudança, né, a própria mudança de religião, né, do Kelsen. O Kelsen passa da religião judaica para um certo agnosticismo, muito, muito dado às suas pesquisas científicas, né, pesquisas filosóficas, sociológicas, e parte para uma conversão do catolicismo, né, muito comum naquela época, das regiões da Alemanha, da Áustria.
ali no década de 20 e 30. Especificamente em relação a isso, o passado, né, a ligação familiar que o Kelsen tem das origens judaicas, também vai interferir nessa questão, claro, do seu exílio. Afinal de contas, os nazistas vão começar a perseguir o Kelsen. E o Kelsen foge, né, para os Estados Unidos, como vários tantos outros filósofos, intelectuais, graças a um oficial nazista. Graças a um oficial nazista que o Kelsen consegue fugir, que é um oficial nazista que é fã da obra do Kelsen, né? E aí vocês percebem, né, como essa questão da obra, da intelectualidade, né, ela é tão pesada, né? Ela é tão vista, né, dessa maneira pesada que salvou a vida do Kelsen. E aí o Kelsen se estabelece nos Estados Unidos, onde não vai deixar de jeito nenhum. Quando a gente tem o movimento do pós-guerra, 45 até 50, meados de 55, nós temos um certo retorno, por assim dizer, dos alemães, dos austríacos, né? Todos aqueles que tiveram que, infelizmente, abandonar ali suas, suas casas, né? E o Kelsen definitivamente não é um deles. O Kelsen, por exemplo, o Adorno volta, né? O Adorno volta à Alemanha. O Kelsen não, né? O Kelsen prefere continuar ensinando nos Estados Unidos, né? Aonde ele desenvolve um trabalho muito bonito e amplo é, na Universidade de Berkeley, né? É, essa parte de obra polêmica eu vou dar uma passada e a gente vai logo para o direito como ordem hierárquica, né? Que eu acho que é importante para a gente ter aqui já um começo, um início do que o Kelsen nos apresenta como uma ideia primordial, né? Que é o respeito à hierarquia jurídica. A noção de norma de Kelsen tem como premissa a distinção entre as categorias de ser e do dever ser, que ele vai buscar no neocantismo da sua época. A consciência humana, diz ele, ou vê as coisas como elas são, a mesa é redonda, ou como elas deveriam ser, a mesa deve ser redonda. Normas, nestes termos, são prescrições de dever ser, né? Normas, leis como deveriam ser. Elas conferem ao comportamento humano um sentido prescrito. Assim, levantar o braço numa assembleia pode ter um sentido descritivo, né? Tal fulano quer falar alguma coisa. Ou um sentido prescritivo. Levantar o braço deve-se entender como um voto a favor a uma proposta, né? Então, de certa forma, apresenta-se essas posições, né? Como o próprio texto diz, né? Buscando um certo neocantismo da sua época, né? E diante dessa perspectiva, né? A gente tem aí todo o arcabouço filosófico, né? De certa forma. É, bom, e aí, claro que a gente já destaca aqui esse movimento da filosofia do direito, propriamente assim, embora produzida por um ato de vontade, a norma não se confunde com ele, nem tem sua existência dele dependente, mesmo porque o autor da norma já pode ter desaparecido, sem que o mesmo suceda com a norma. Sua existência não é um fato natural, como a vida do seu autor, né? A existência humana
é um fato natural, né? Nós vivemos, crescemos, amadurecemos, né? Existimos. Já a criação da norma, não, né? A criação da norma é efetivamente algo completamente é, artificial, né? A criação de uma norma. Normas valem, sua, entre aspas, existência específica é a sua validade, né? A validade conferida à norma, né? Para que uma norma valha, a vontade do autor é apenas uma condição. De fato, a proposição de uma norma, né? Ela existe apenas na perspectiva do seu criador, né? Mas para sua validade, é claro, precisa de um corpo político jurídico para legitimá-la, né? É a grande questão da legitimação da norma. Mas não há razão essencial, né? E é importante destacar, né? A validação tem um livrinho muito interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu até, eu até indico esse livro que fala justamente desses pressupostos relacionados à validade e legitimidade, né? Que é esse livro aqui, ó, do Robert Alexei, né? Conceito e validade do direito, né? Aqui, nesse livro, o Robert Alexei, logo no primeiro capítulo, ele já destrincha o problema do positivismo jurídico, né? Que é propriamente apresentado pelo Kelsey nessa perspectiva, né? E depois ele vai para o conceito do direito e a validade do direito, né? Então, aqui é um livro fundamental para a gente ter uma ideia mais completa sobre essa problemática da validade, da norma, da legitimidade, né? Mas não há razão essencial. Esta se localiza na contemporânea, na competência normativa do autor. A competência está conferida por outra norma e assim por diante. E aí eu acho que essa é uma das grandes sacadas do Kelsen, né? Ele compreende a hierarquia, que depois o Kelsen vai trabalhar com a questão da pirâmide, né? Aqui, ó, já se fala, o encadeamento hierárquico. Uma norma necessita que uma outra norma a legitime como norma. Essa norma fundante, principal, suprema, absoluta e por aí vai, é o que a gente depois vai falar, né? Da Constituição. Cada norma vale não porque seja justa ou porque seja eficaz à vontade que a institui, mas porque está ligada a normas superiores por laços de validade. Uma norma, uma norma superior que legitima essa norma e essa norma tem uma outra norma que legitima essa norma, como se fosse um encadeamento, numa série finita que culmina numa norma fundamental. Prestem atenção. A norma não é infinita, certo? O encadeamento hierárquico ele não é infinito, okay? Ele é finito. E o último espaço dele é uma norma fundamental, a chamada teoria da norma fundamental, que Kelsen sempre provocou muito problema, né? Ela constitui para ele o fundamento mesmo da ordem jurídica. Qualquer norma só será considerada jurídica e legítima se for estabelecida em conformidade com as prescrições contidas na norma fundamental, né? A norma fundamental é a última norma, é a primeira norma, não última no sentido. É a primeira, é a que faz com que todas as outras normas tenham validade. Assim distingue o comando de um assaltante que exige uma quantia de dinheiro do comando de um fiscal que exige a mesma coisa e a competência do último.
cujo fundamento final está na primeira norma da hierarquia, fonte da juridicidade e da legitimidade, né? A norma fundamental é valorativamente neutra. Todo o universo normativo vale e é legítimo em função dela, mas dela não se pode exigir que seja justa, mesmo, né, uma norma fundamental injusta, válida, é legítima o direito que dela decorre. Esse é o grande problema do direito positivo, tá, pessoal? Esse é o grande dilema, viu? É, você- uma norma pode ser injusta? Pode, principalmente se ela for fundamental, né? Vocês percebem o risco que decorre disso, né? Porque se a norma fundamental ela é legitimada no princípio de injustiça, todo o resto o é. A gente não pode formar uma norma fundamental injusta e ter outras normas justas, né? Parece algo esquizofrênico até. Então, é muito importante nós termos a noção de uma norma fundamental justa, direita, digna, né? Por isso que controle de constitucionalidade, né? Por isso que a grande disputa entre o guardião da Constituição, né, que ali está presente o Kelsen e o Schmitt, né, é, por isso que todo esse problema legítimo, né, no século XX, tanto no âmbito político quanto no âmbito jurídico. Validação, normatividade, respeito à hierarquia e a busca por uma norma justa, uma norma fundamental justa. Eu acho que acho que a gente pode encerrar aqui nessa parte que ele diz que Kelsen não morreu, né? Quase um Elvis não morreu aqui. A obra de Kelsen ainda o mantém vivo, suas implicações para a ciência jurídica, para a lógica da norma, para a aplicação do direito são tão fecundas que, por mais que o critiquemos, não deixam de desvendar novos ângulos, novos caminhos. Seu sistema cerrado não está isento de objeções, estas, contudo, se postam seriamente, nos mostram como se o pensamento é capaz de nos empurrar para adiante, evitando o parasitismo das concepções feitas. Ao contrário do que supõe, seu espírito polêmico nunca revelou um obstinado, tanto que em diversas ocasiões, e até mesmo no fim da vida, não teve medo de enfrentar suas próprias convicções, mudando-as quando as percebia insustentável, né, racionalmente. Então, aqui, claro, a gente tem uma ideia geral acerca do Kelsen, né, e muito importante, né, porque aqui a gente compreende alguns aspectos da sua biografia e principalmente alguns aspectos relacionados à sua ideia, né? Às suas ideias. Então, de fato, esse texto é bastante elucidativo, bem resumido, né? O texto do professor Técio Sampaio, mas de fato bem completo para a gente poder dar uma analisada, tá? É, Tem quatro obras que nós vamos falar, discutir aqui. Eu já disse para vocês, né? O Kelsen é definitivamente o principal nome da escola normativa do direito, chamada Escola Positiva. A Escola Positiva é uma escola que se abraça muito no que tange a questão do direito presente, né? Não se liga à questão de costume passado, ou ao direito natural, mas um direito positivo, no sentido de que esse direito pode ser modificado, né, para a sociedade.
ao seu bel prazer. Esse é o grande problema, o grande medo, né? Se esse direito for um direito que tome proporções que não são tão justas e não são tão boas, né? Mas aí a gente tem que trabalhar essas questões da melhor maneira possível, né? Mas é isso, né? É o que a gente tem, é o que a gente tem para hoje, tá? A gente vai analisar quatro obras do Kelsen aqui, né? A Reinen Heller, né? Que é a teoria pura do direito. A gente vai analisar a democracia, né? A gente vai democracia, que na verdade democracia é uma série de textos, né? A democracia é uma série de textos, textos tanto em inglês quanto textos em alemão, né? De 29 tem o Grundverset und Halter der Demokratie, né? Em 24 tem o Das Problem de Parlamentarismos, né? Já esse aqui de 5556 é o Foundations of Democracy, né? Enfim, são vários textos, né, publicados em revistas e coisas do tipo, que fundam, né, esse livro, né, que tem a primeira parte, que é a Democracia segundo Kelsen, que aí tem a liberdade, o povo, o parlamento, reforma do parlamentarismo, representação profissional, o problema do parlamentarismo, fundamentos da democracia, né? Aqui nós temos, claro, uma visão geral da democracia, não puramente no seu sentido observável. Aliás, aqui a gente tem uma noção de democracia dupla, né? Uma democracia que, aliás, tripla. Uma democracia que vê o seu passado na polis grega, uma democracia que vê o seu terreno sendo fertilizado na própria Europa, e uma democracia pujante e em desenvolvimento também nos Estados Unidos. São essas três visões que aparecem aqui nesse livro, tá? A ideia, o que foi utilizado posteriormente, né? O que teóricos do sentido de democracia têm a relatar sobre isso, né? Filósofos, por exemplo, aqui a gente tem, ó, propriedade individual e liberdade na doutrina do direito natural de John Locke, né? É, Nós temos absolutismo e relativismo na filosofia e na política, conceito de Estado e a psicologia social, com especial referência à teoria de grupo de Freud, né? Então, a gente tem essas partes que estão apresentadas aqui dentro do livro Democracia, né? A Democracia. Na parte da introdução, a gente tem aqui o na parte da introdução, a gente tem uma ideia geral sobre o Kelsen e as suas principais ideias, né? Um texto do Giacomo Gavazzi. É, sim, Kelsen também era muito conhecido na Itália, tá, pessoal? Então, Itália e Espanha, com certeza vocês vão ver algum livro do Kelsen na Itália e na Espanha. Porque, apesar do exílio kelsiano, né, para os Estados Unidos, isso não significa definitivamente uma uma anexação ao direito constitucionário, tá? O Kelsen continua escrevendo ainda na linha de direito romano germânico, tá? Então, até porque, como eu disse para vocês, a teoria pura do direito é de 34, né? É a grande obra do Hans Kelsen, né? Ela já fundamenta a principal ideia do Kelsen, que é o direito puro, né? Então, aí vocês já percebem, isso é o direito puro de 34 é uma ideia puramente europeia, de um direito europeu, de um direito que se fundamenta apenas no próprio direito, né?
em suas questões, né? O Giacomo ele vai dizer que eu acho que essa parte não é tão importante assim nesse comecinho, talvez seja mais importante para nós, né? Como eu disse para vocês, né? As primeiras divulgações de Kelsen na Itália são de 29, né? El problema do parlamentarismo, né? Esse aqui foi no mesmo ano surgiu a parte do elemento de uma teoria geral do Estado, né? Aqui também não é. Eu acho que Kelsen revisitado é uma boa. É, não, mas ainda fala sobre a questão. Pronto, perfeito. Existência ou valor da democracia. Eu acho que aqui dá para a gente começar, né? O objetivo do primeiro ensaio, aqui apresentado, é duplo. Como o próprio título manifesta, por um lado, trata-se de expor o que a democracia é, obviamente, segundo Kelsen, né? A ideia que o Kelsen tem da democracia. O Wesen, que por outro lado trata-se de dizer as razões porque ela é preferível a outras formas de organização política, o Wert seria de esperar que a sucessão dos dois objetivos fosse a mesma do título, ou seja, primeiro o problema de esclarecer o que é a democracia, depois o problema de argumentar a preferibilidade, né? Entretanto, ao longo do ensaio, as coisas não ocorrem exatamente assim. Em todo o primeiro capítulo, entre aspas, a liberdade diz respeito não ao Wesen, mas ao Wert, da democracia. A passagem que me parece mais significativa a esse respeito está no início, e nela se lê a discordância entre a vontade do indivíduo, ponto de partida da exigência de liberdade, e a ordem estatal, que se apresenta ao indivíduo como vontade alheia, é inevitável no Estado democrático. Essa discordância se reduz a um mínimo aproximativo, tá? Então, a gente tem que essa questão da concordância ela já não é vista de uma maneira assim tão próxima dentro da democracia e está tudo bem porque de fato ela é assim que deve ser, tá? E aí dentro dessa questão o Giacomo continua dizendo que a contraposição autônoma heteronônima é inelutável, mas a relação entre as duas não é imóvel. A contraposição é inevitável porque se baseia em dois dados reais. Por um lado, a autonomia, né, a insoptável aspiração do homem à liberdade, e por outro, a heteronomia, né, a necessidade de uma coação social, se é que deve haver sociedade, e ainda mais Estado, né? O problema, então, é reduzir ao mínimo o afastamento entre a autonomia, que é a liberdade anárquica, e a heteronomia, que é a coerção externa. Isso é possível, diz Kelsen, mediante a passagem da liberdade da anarquia à liberdade da democracia. Então, claro que aqui o posicionamento do Kelsen, e ele ainda está muito ligado na perspectiva política norte-americana, de um sentido, né, em que a política ou o cidadão, mais propriamente cidadão, exercesse os seus direitos de liberdade numa sociedade democrática. E que isso seria possível justamente por essa passagem entre uma liberdade anárquica e para uma liberdade de democracia. Vocês percebem que, de algum modo, isso lembra Hobbes, só que não com toda a crueza e com toda a pujança de um Leviatã, mas aqui parece um kantismo, um neocantismo, parece Kant muito mais refinado, muito mais atento, um neocantianismo mais democrático, por assim dizer.
Enquanto Kelsen afirma que, se temos de ser comandados, queremos sê-los por nós mesmos. Nada está dizendo de especial novo na tradição do pensamento liberal democrático, mas são as passagens seguintes que demonstram a peculiaridade do pensamento de Kelsen. Então, aqui vocês já percebem, né, como o posicionamento político do Kelsen, ele passa de um social-democrata alemão para um certo liberalismo, um certo liberal democrático, né, estadunidense, né, com as aspirações de igualdade, de equidade, direito para todos. Mas são as passagens seguintes que demonstram. Se a autonomia pode aumentar e a heteronomia diminuir, ou em última instância coincidir na medida que os sujeitos na obediência são os mesmos, que estabelecem as regras às quais devemos obedecer, conclui-se que o máximo de democracia é constituído por uma democracia direta, na qual todas as decisões são tomadas unanimemente, né? Aí vem um problema, né? Aí vem um problema muito complicado. Se o Kelsen está querendo equilibrar essas duas noções, né? Talvez uma democracia direta fosse a resposta, mas ela infelizmente não é, porque ela necessita de, primeiro, um povo extremamente capacitado para as suas próprias decisões, né? É, delegar, delegar poder é definitivamente uma das coisas mais difíceis e complicadas da história da humanidade. Isso é fato, tá? Quando nós delegamos o poder ao Estado, no princípio fundamental do contrato social, parece que um peso grande sai das nossas costas. Sendo que não é bem assim, porque ainda nós temos todo um contrato para seguir, né? Mas isso ainda parece muito cômodo, se nós formos analisar em linhas gerais, que a questão da representatividade política, uma democracia indireta, representativa, ela me, ela me dá uma sensação de que eu não faço parte propriamente do jogo político. Me parece que eu sou um agente que voto de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, para que um representante me represente ou nos represente bem. O conceito de democracia direta, nesse sentido, ela já teria um novo nível, um novo patamar, necessitaria de um cidadão com um cidadão, ah, e aqui eu acho que é uma coisa meio romântica, por assim dizer, mas lembra muito a questão da polis, né? Da polis grega, aquela democracia feita, né, na polis, ali no centro, na cidade, em que cada um podia falar, claro, se for grego, se for homem, aquela coisa toda. Lógico, por que que eu digo que é complicado? Porque aqui os agentes políticos estão sendo modificados. Os agentes políticos aqui não são mais os mesmos da Grécia Antiga. Então, é muito complicado e perigoso a gente analisar essa questão da democracia direta, tá? Eu não estou dizendo que ela seja ruim, eu digo que ela necessita de toda uma estrutura que eu acredito que não temos, nem nós brasileiros e nem europeus. O princípio da unanimidade, porém, é rechaçado não só porque baldaria qualquer ideia de ordem social, e essa é a crítica específica dirigida ao unanimismo, mas também porque conseguiria, dado que tivesse êxito, aquela feliz coincidência entre autonomia e heteronomia, ou melhor, a redução da heteronomia em favor da autonomia, né? Só no momento da decisão, e se no momento da execução ou da obediência,
Alguns, é aqui mesmo, alguns, alguém, mesmo que seja uma só pessoa, tivesse mudado de opinião. É evidente que quem muda de opinião sobre uma decisão unânime de que participou, de livre, que era naquele momento, passa, no momento seguinte, para uma condição de não liberdade. Kelsey sublinha, assim, com extrema eficácia, a natureza dinâmica da relação liberdade, não liberdade, e a sua dependência da possível mudança de opinião dos indivíduos. O argumento vai contra o princípio da unanimidade, mas também vale para decisões tomadas por maioria, especialmente para uma maioria qualificada. Com o princípio da maioria qualificada, estabelece uma discriminação entre os da maioria e os da minoria. Os da maioria devem ser algo mais do que simplesmente os da maioria, e os da minoria devem ser ainda menos, né? Quem mudar de ideia depois de uma decisão tomada por maioria qualificada encontrará, obviamente, maiores dificuldades para passar do estado de não liberdade para o de liberdade. Cumpre ressaltar o peso que nessa argumentação tem a ideia de que, frente a decisões já tomadas, em relação às quais determinou uma situação de liberdade e de não liberdade, os indivíduos podem mudar de opinião e, portanto, pode mudar sua condição de liberdade. É evidente a estreita conexão entre essa tese e a outra sobre a incognoscibilidade dos valores e a consequência relativa dos mesmos, a qual voltarei mais tarde. Os valores dos quais é portadora a maioria não são menos valores que aqueles da portadora minoria, né? A ordem social deverá apropriar-se dos valores expostos pela maioria, mas sem impedir nem dificultar que a minoria se torne maioria, levando seus valores para a ordenação. Segue-se que o próprio de um sistema democrático não é o princípio da unanimidade, nem o da maioria qualificada, mas o da maioria simples, né? Essa é toda a estrutura jurídica política presente na democracia. Nem sempre a lei estabelecida, a norma estabelecida, ela será aprovada por uma questão de maioria qualificada, mas sim de uma questão de maioria simples. E isso vale para vários e vários níveis de representação. Até aqui, o valor fundamental em Baila é a liberdade individual e, talvez mais precisamente, a garantia do menor grau possível de não liberdade. Kelsen rejeita categoricamente qualquer justificação do princípio majoritário fundado na ideia de igualdade em relação ao poder, ou seja, a de que, entre aspas, a maioria de votos tem maior poder que a minoria de votos. A ideia de igualdade está conjugada não com o poder, mas com a liberdade. Se é inevitável que haja livres e não livres, é razoável que o maior número possível de indivíduos seja livre. Aqui, pessoal, é definitivamente um certo realismo político, jurídico, até mesmo observando a estrutura econômica, de que a democracia ela funda-se nesse estilo político, mas que ela tem um preço. Esse preço que o próprio Kelsen estava trabalhando aí é um preço que busca o aumento da liberdade, mas não a liberdade anárquica, que para o Kelsen não é uma boa. Ela busca um aumento da liberdade democrática. Hoje, a gente
sabe se é possível ter essa liberdade democrática, é uma questão que eu jogo para vocês aqui. É possível uma liberdade democrática em pleno século XXI, em que vivemos uma sociedade de controle, em que vivemos uma sociedade de vigilância, como vai falar a, a professora, deixa eu só rememorar aqui. Acho que é capitalismo, acho que é sociedade da vigilância, acho que é uma coisa assim, não? Realmente eu vou tentar capitalismo de vigilância. Sim, sim, sim. É uma obra da Shoshana Zuboff, né? Se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu vou botar aqui para vocês, se vocês estão vendo, né? Pronto. A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, né? Da Shoshana Zuboff, né? Esse livro, pessoal, é extremamente importante e interessante para a gente conhecer o século XXI, nessa perspectiva da, da era, né? Da era virtual que a gente está enfrentando. É, e isso bate definitivamente com o conceito de liberdade, né? Porque sempre quando a gente vê esse conceito de liberdade, o livre, né, sendo posto, por exemplo, aqui entregue no texto, né, se é inevitável que haja livres e não livres, né, é razoável que exista um maior número possível de livres. Definitivamente aqui o Hans Kelsen ele entrega os pontos, né? Ele diz que de fato é complicado, difícil, mas que é possível, né, termos uma sociedade com um número muito grande de liberdade e um número muito baixo de não livres. Por exemplo, para o Kelsen, se 90% da sociedade for livre e 10% da sociedade for não livre, tudo bem, porque nós temos uma maioria aí esmagadora, né? Mas se nós temos uma sociedade não livre de 70% e uma sociedade livre de 30%, configura-se como uma sociedade injusta. E aí o Giacomo finaliza nessa parte dizendo assim, aqui já palavras do Kelsen, né? Portanto, a concordância entre vontades individuais e vontade do Estado será tanto mais fácil de obter quanto menor for o número de indivíduos com os quais seja necessário um acordo para decidir uma modificação na vontade do Estado. Será o caso de desconfiar que Kelsen tenha, assim, redescoberto e valorizado ao máximo, sem admitir uma ideia tipicamente justnaturalista como a da liberdade? Será que o Kelsen está abraçando a liberdade como um valor e dentro dessa questão do valor não pode existir nenhum tipo de lei que vá contra ela? Será que isso já não é um Kelsen culpado
pelo que aconteceu na Alemanha. Então, são essas as formulações que a gente traz, evidentemente, aqui para a conversa, né? E, claro, vocês estão completamente aí abertos para o que a gente for falar depois, tá bom? Por hoje é só, pessoal. A gente vai continuar depois com teoria geral do direito do Estado, vai continuar com a jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional tem, tem vários textos também, assim como a democracia, né? É, tem a jurisdição constitucional e a administrativa a serviço do Estado Federativo, segundo a nova Constituição Federal Austríaca de 1º de outubro de 1920, intervenção federal, contribuição à teoria e prática do Estado Federativo, com particular atenção para a Constituição do Reich alemão e a Constituição Federal Austríaca, jurisdição constitucional, né? Debate no Instituto de Direito, sanção jurídica, pressão, linhas fundamentais da reforma. Tem esse texto aqui que a gente vai pegar, tá? Quem deve ser o guardião da Constituição. Ele é muito importante para a gente ver a questão da discussão entre Kelsen e Schmitt, tá? E, por último, tem o texto de controle judicial da constitucionalidade, né? Que é um estudo comparado que o Kelsen faz à Constituição austríaca e à Constituição americana. A gente sabe que não são componentes iguais, né? O produto constituinte austríaco e o produto constituinte americano, mas, obviamente, o Kelsen, com toda a sua habilidade, faz aí a análise de direito comparativo, direito comparado, entre as duas constituições, tá? No que diz respeito ao controle jurídico de constitucionalidade, tá? E talvez, né, aqui ele queira dar uma salvaguarda e ampliar os seus argumentos em relação ao guardião da Constituição, certo? E a gente vai ver isso. Teoria geral do direito também. E, por último, a gente vai ver o Rainer Heller, né, mais conhecido como teoria pura do direito, né? Teoria pura do direito é definitivamente a obra mais estudada do Kelsen, sua obra máxima, né? E a gente vai deixar por último aqui para estudar um pouquinho, ver um pouquinho sobre ela. Ok? Gente, grande abraço, se cuidem, tá? E a gente continua na próxima gravação, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até mais.